Recebemos hoje o CFO da Petrobras, Fernando Melgarejo. Fernando, muito obrigada por aceitar nosso convite para a gente falar aqui dos resultados do segundo trimestre da companhia. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a todos que acompanham a CNN e agradeço a oportunidade que vocês nos trazem aqui de discutir um pouquinho e trazer informações do segundo trimestre de 2026 do resultado da companhia. Fernando, a gente sabe que o resultado foi bastante forte, foi o terceiro maior lucro da história da companhia, e a gente queria entender o quanto que o efeito do petróleo, que se valorizou bastante, teve uma alta aí de cerca de 54% nesse período, contribuiu para o resultado, mas o quanto isso é recorrente, o quanto esse lucro mais positivo é recorrente ou o quanto a gente deve atribuir a esse efeito excepcional do comportamento da commodity? Tá legal. Bom, uma pergunta bastante oportuna, mas primeiro eu queria trazer algumas questões bastante importantes. Embora é o terceiro da companhia não recorrente, se a gente pensar em lucro recorrente, é o maior lucro da companhia, da série histórica que nós temos, lucro esse recorrente, tá? De forma que a gente tira todos aquelas receitas não recorrentes da companhia, né? Em termos de lucro bruto, também é um recorde aqui para a companhia e a gente está falando, não é do maior Brent que a gente percebe na série histórica. Esse é o 15º maior Brent em termos de média trimestral. Então, obviamente, é uma janela em que o Brent é positivo, mas o mais importante que a gente vem preparando a companhia é que operacionalmente ela esteja muito bem. E estamos, tá? Tudo que a gente vem fazendo desde o início da gestão em busca de eficiência operacional e ser uma companhia eficiente, vem acontecendo. A gente tem duas grandes verticais de negócio. A primeira dela é o upstream, que é onde a gente traz o óleo para a superfície, né, a produção que a gente está sempre falando. A gente tem uma produção de 2,7 milhões de barris por dia, é um recorde histórico também na companhia, em que a gente adicionou, comparando com o trimestre anterior, cerca de 354 mil barris por dia a mais que a gente tem aqui. Isso significa praticamente três novos sistemas de produção conjuntos que a gente adicionou. Esse no upstream. No downstream, que é o refino, a gente também está trabalhando com fator de utilização acima da média histórica, em que a gente está, então, com 102%, enquanto a média histórica era 90%, 95%. Isso agregou em refino, comparando com o mesmo período do ano anterior, quase 200 mil barris dia. Na verdade, em termos exatos, 180 mil barris dia que a gente está trazendo. Isso proporcionou a substituição de importações, em especial de diesel, né? E também, mesmo produzindo mais diesel, a gente ainda está exportando mais e contribuiu bastante para a receita da companhia. A nossa visão é sempre de longo prazo, então as janelas que a gente tem, a commodity é algo que a gente não domina, né? Ela é um item que o mercado precifica e a nossa visão então é de longo prazo, é levar essa produção, perpetuar essa produção no longo prazo, que a gente tenha aí uma produção sempre crescente e autossuficiência no país. Agora, de toda forma, Fernando, se o Brent voltar para patamares mais baixos, o que é um cenário traçado por muitos analistas, por conta ainda de uma grande oferta passada esse cenário mais instável, a Petrobras vai conseguir manter o mesmo nível de geração de caixa e de distribuição de dividendos? Perfeito. Vamos lembrar que quando a gente fez o nosso planejamento estratégico, isso aconteceu no final de novembro, o cenário era completamente diferente. A gente declarou um Brent de cerca de 63 e mesmo assim a companhia sim conseguiria distribuir dividendos, fazendo seus investimentos programados e tudo mais. A gente tem um ferramental muito grande aqui de gestão para caso o Brent caia, né? A gente trabalha com níveis de confiança quando constrói o planejamento estratégico e a gente tem aqui algo bastante importante, bastante introduzido na companhia, que é a disciplina de capital.
Então, a gente vê, sim, possibilidade, mesmo num Brent menor, todos os nossos projetos, isso é um negócio importante também, são aprovados em condições de Brent resiliente. O Brent que ele é testado é no patamar de $50 o barril, forever, para sempre. Pega um projeto, nossos projetos, você sabe, sempre são de longo prazo, 20, 25 anos, extrapolamos o Brent para o máximo de 50, e se esse projeto um VPL positivo, aí sim a gente aprova o projeto, senão ele nem para frente vai. Então, sim, temos um portfólio bastante resiliente, a média hoje desse portfólio é um custo de $25, então a companhia está, sim, preparada para, se o Brent cair em patamares muito baixos, continuar a ser resiliente e continuar com seus investimentos programados dentro do planejamento estratégico. Fernando, e a Petrobras voltou a conviver com uma defasagem no preço dos combustíveis e também passou a ter que pagar imposto de exportação. De que forma essas duas questões estão impactando esse resultado do segundo trimestre e vão influenciar futuras decisões da companhia? Tá legal. Bom, primeiro eu gostaria de falar que esse resultado todo positivo, ele também tem a sua parte da política de comercialização, né? Ele não a política de comercialização está totalmente aderente ao que se propõe, né? Lembrando que essa política ela é dentro de um calendário anual, a gente não fecha, não é um mês, não é 2 meses, não é um trimestre, é um calendário anual, que na média a gente tem um túnel e o nosso preço tem que ficar nesse túnel aqui. A gente não vê, então, a defasagem que eventualmente alguém possa estar falando. Vide resultados que estamos apresentando hoje, né? E com perspectivas futuras também bastante positivas, né? Então, não há defasagem no que diz respeito ao preço, está tudo contabilizado, a subvenção tem sido paga regularmente, né? E que traz os preços para o patamar de mercado e dentro da política de comercialização da companhia. Tá certo. Agora, falando um pouco de exportação, que também foi um aspecto importante aí dos resultados. A empresa vem diversificando um pouco os seus mercados, tem uma estratégia de diminuir dependência de determinados mercados. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que vocês imaginam trabalhar daqui para frente sobre esse ponto. Tá legal. Pegando uma série histórica, a Ásia sempre foi um grande comprador da Petrobras. Nos últimos trimestres, ela ficou entre 65% e 85% da nossa exportação. Esse trimestre que apresentamos agora, a Ásia, é 71%. Basicamente, China tem a maior parcela disso aqui, né? E a gente tem também um grande mercado que é a Europa. Mas a gente, sem dúvida, dada a nossa produção e capacidade de maior exportação, estamos sim buscando outros mercados, como por exemplo, este ano, esse trimestre, a gente tem novos consumidores em outros países, como Taiwan, Omã, Polônia, Suécia e África do Sul, né? Faz parte aqui do dia a dia da companhia de que, se a gente tiver mais mercadoria para exportar, buscar um mercado que a gente possa alocar esse produto. Com o conflito nos últimos tempos, a gente tem sido bastante demandado, procurado por novos agentes, no sentido de tentar diversificar a sua importação de óleo, e tem encontrado na Petrobras, tem encontrado no Brasil, na América Latina, um mercado que fica longe do conflito, que tem suas áreas abertas para fazer transporte. Então, tem sido um momento muito positivo do ponto de vista de ter novos clientes para a exportação de óleo. Agora, Fernando, a Petrobras entregou aí uma rentabilidade bastante elevada. Como continuar acelerando investimentos sem abrir mão de rentabilidade? Como é que é esse equilíbrio que vocês vão ter que encontrar? Legal. Bom, esse ano realmente vai ser um ano diferente, um ano bem positivo, com diversos recordes financeiros, ancorados pela produtividade que a gente tem, pelo desempenho operacional que essa gestão se propôs a colocar, né? E todo investimento que a gente tem, ele é bastante rentável. Então, a gente continua
com um nível de investimento alto, que é isso que vai proporcionar um desempenho melhor da gente em termos de produtividade, aumento de produção, aumento de refino, com uma ambição de sermos autossuficientes em diesel nos próximos 3 anos. O nosso foco ele continua no que é o nosso core. O upstream, né, a produção, ela tem hoje 80% do nosso CAPEX, né? Seguido depois pelo downstream, que é o refino, que a gente tem cerca de 15%. No upstream, a gente tem ali novos blocos exploratórios para fazer, melhoria de eficiência e conexão de novos poços, integração de novos poços, integração de novos poços que a gente vem fazendo, sendo recorde ano passado, esse ano talvez seja um recorde também, essa integração, mas temos novos blocos exploratórios e hoje 80% é no upstream. No downstream a gente tem um foco no refino, para aumentar em especial diesel, e também em fertilizantes, para a gente ser um produtor importante no mercado brasileiro, e no diesel buscar a autossuficiência. Obviamente que o recurso pode ser sempre escasso, né? A gente tem nossas prioridades, mas temos bons projetos que a gente possa fazer investimentos, e como eu falei, todos testados a $50, né, que é um nível de Brent bastante baixo, e obviamente se não tivermos outros projetos, a gestão da dívida, né, sempre de uma disciplina de capital bastante robusta, e se a gente não tiver nenhum projeto novo, dívida ajustada, a gente adoraria o quê? Pagar dividendo extraordinário. Obviamente, isso é a última alternativa, porque a gente tem algo que é mais rentável que distribuir dividendo extraordinário, né? Então, a ideia é que esse ano, muito provavelmente, a probabilidade é muito baixa de ter extraordinário. A gente vai, sim, ficar dentro dos projetos que temos aqui, que são bastante rentáveis, e até acelerar. Toda vez que a gente acelera um projeto sem aumento de custo, a gente está antecipando receita, que é a produção de óleo. Mas só para deixar claro, Fernando, o foco continua sendo o pré-sal, esse continua sendo prioridade, outras frentes passam a ganhar mais importância, por exemplo, transição energética daqui para frente? O pré-sal, sim, ele é bastante importante, onde a gente tem a maior receita hoje, né? O foco é no ambiente doméstico, mas a gente não vê problema se tiver que buscar outras fronteiras, a gente também vai buscar. O portfólio que a gente tem e buscar novos projetos. No que diz respeito à transição energética, não há como falar em produção de óleo sem ter também transição energética. Eles caminham juntos, né? A sociedade espera, é importante para o país e é importante para o mundo e para o meio ambiente. Até porque o aumento de demanda no mundo ele é crescente. E nossa expectativa é que ele continuará crescente daqui para frente. Então, o óleo, ele continua e continuará sendo importante, mas a adição de renováveis também será importante para toda a demanda que temos. O óleo, ele vai ser imprescindível nos próximos períodos, e por isso que a gente tem esse investimento bastante forte em óleo, mas também com esse olhar nos renováveis para estar adicionando novas energias no mercado pela necessidade da demanda. Tá certo. Você já falou sobre isso de alguma forma, mas eu queria deixar bem claro, assim, pensando que a Petrobras teve uma geração de caixa bastante forte, e se o petróleo continuar num cenário favorável, a prioridade é aumentar investimento, pagar dívida ou distribuir dividendos para os acionistas? Ok. Prioridade são nossos investimentos rentáveis, que a gente vai continuar ou até antecipar. Segundo ponto, gestão da dívida. A gente tem um objetivo que, na nossa visão, a relação de capital próprio com capital terceiro ter uma convergência para 65 bi de reais entre dívida financeira e leasing. Então, é antecipar esse movimento. E, por fim, se houver disponibilidade adicional para tocar o dia a dia da companhia, ou seja, um caixa em excesso, a gente adoraria o quê? Distribuir dividendo. Mas a gente acha essa uma probabilidade muito pequena.
Tá certo. Fernando, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria encerrar perguntando o seguinte: hoje, olhando para frente, qual que é o principal risco que a Petrobras enxerga? É o comportamento do petróleo, são mudanças regulatórias, é o próprio resultado dos investimentos que vocês fizeram? Qual que é o risco mais relevante aí à frente? Em termos de preço de commodity, toda empresa de commodity tem esse risco, né? E ela tem que trabalhar com o quê? Com resiliência. Tem que ter projetos que passem em brentes, em preços de commodity capazes de gerar valor para os seus acionistas, para a sociedade em geral, que a gente está falando de um recurso natural explorado. Né? A gente avalia que um dos maiores desafios, não só da Petrobras, mas como um todo, de todas as empresas de óleo e gás, é a recomposição de reservas. A gente tem uma das melhores reservas do mundo entre empresas, né? Mas mesmo assim a gente vê um declínio dessa reserva a partir de 2034. Então, nós estamos aqui focados em fazer essa reposição, depende de novos lugares exploratórios, a gente ter êxito na exploração para aí sim fazer a recomposição de reserva do petróleo. Isso é um desafio não só para a Petrobras, mas para todo o mercado de óleo e gás. Certo, Fernando, muito obrigada pelo seu tempo, por ter separado um tempinho aí da tua agenda num dia tão cheio para conversar com a gente. A gente conversou então com o Fernando Melgarejo, que é CFO da Petrobras. E continue agora acompanhando a programação do CNN Money.